Bom dia, pessoal! Hoje a atividade de vocês será do livro de Geografia, esse livro aqui, olha, verdinho. Vocês vão abrir aí nas páginas 78 e páginas 79, tá certo? É falando sobre riqueza e pobreza. Temos o texto na página 78, depois temos três questões para responder na página 79. O texto diz assim, vou ler bem rapidinho, mas eu quero que vocês releiam, tá certo? A riqueza produzida em um país pode ser bem ou mal distribuída. Essa riqueza é fruto de tudo aquilo que é produzido, nas mais variadas atividades dos setores econômicos, que você já estudou. Quando essa riqueza é bem distribuída, dizemos que há uma boa distribuição de renda. Quando não é, ou seja, quando muitas pessoas ficam com pouca riqueza, enquanto poucas pessoas ficam com muita, dizemos que há uma concentração de riqueza. Entenderam, né, pessoal? É a apropriação dessa renda produzida ou a ausência dela que determinará quem é pobre ou rico. A renda pode ter diversas origens: terras, remuneração, salário, propriedades, etc. Aí, ser pobre é conviver com carências e necessidades não satisfeitas. É a impossibilidade de satisfazer as necessidades básicas, como alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, entre outros. Ou seja, a renda de uma pessoa pobre não é o suficiente para satisfazer suas necessidades mínimas ou as necessidades de sua família. Depois temos aí uma imagem, né, de uma situação muito delicada, que é algumas casas de risco, né? Que as pessoas não têm condições de morar em outro lugar e acabam precisando morar em lugares como esse. Temos aí moradias precárias em Mussul, no Rio Grande do Sul, em 2015, essa imagem foi tirada. Chamamos desigualdade a diferença entre a riqueza e a pobreza em um local. Aí, continuando o texto, depois da imagem, diz assim, ó. Se em um país a renda é bem distribuída entre seus habitantes, a população tende a ser menos desigual em riquezas e em oportunidades. Teria tipo uma base, né? Para a pessoa ter pelo menos moradia, alimentação, poder viver sem essas situações precárias. Aí continuando o texto. O Brasil não é o mais pobre, pois em seu território é produzida muitas riquezas. No entanto, como a renda é mal distribuída, a população sofre com a desigualdade social. O Brasil é um dos países com a maior desigualdade social do mundo. Isso quer dizer que no nosso país há muitos pobres e não é simples entender a razão dessa desigualdade e mais difícil ainda resolvê-la. Aí na página 79. Uma das razões desse quadro remonta ao passado histórico do Brasil, com mais de 300 anos de exploração de pessoas escravizadas. Mesmo depois de mais de 100 anos, sentimos os efeitos da situação nos dias de hoje, quando a população escravizada se tornou livre, não encontrou terras nem oportunidades para se recompor economicamente. A exploração, o preconceito e a discriminação prosseguem há muitas décadas. Temos aí, né, o Brasil, esse mapa aí, na página 79, falando sobre a pobreza em 2010. Aí cada corzinha, pessoal, identifica uma situação, né? O vermelho significa que tem baixa, laranja é média, os estados que estão em laranja mais escuro, né? Esse mais forte, que temos aí dois tons de laranja. Entre média e alta, e o vermelho é alta, né? Então, no caso, a amarela é baixa, esse laranja claro é médio, esse laranja mais escuro, mais forte, é entre médio e alto, e o vermelho é alta, né? Essa é a situação. Cada estado tem sua cor, e é disso que a gente vai prestar atenção agora nas questões. Primeira questão: cite duas unidades de federação com alta concentração de pobreza. Com alta, no caso, as unidades de federação, né? Que estejam em vermelho. Vocês vão citar aí na primeira questão. Questão 2. Cite duas unidades de federação com menor concentração de pobreza. É a que está embaixo, né? Então, são os que estão em amarelo. Você vai escrever na questão 2. E na questão 3 diz o quê? Você entende que a desigualdade deve ser apreciada ou rejeitada?
Consegue perceber que há desigualdade no Brasil? Converse com os colegas do professor. Como a gente não tem como conversar com os colegas, né, em si, sobre isso, vocês vão escrever aí no caderno, ok? E vão me mandar a foto da atividade de vocês. Dá para escrever aqui no livro, tem espaço. Tá certo? Qualquer dúvida que tiver, é só mandar mensagem, estou à disposição de vocês, viu? Um beijo e um bom dia!